Bom dia, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. 6h30 da manhã eu já comecei a gravar os editoriais. Tem todo um trabalho aqui. O pessoal pensa que é só chegar, abrir a câmera e começar. Não é. A gente tem que pesquisar, ver qual tipo de notícia pode ser relevante, preparar o editorial. Aí a gente já começa a trazer esse conteúdo para vocês e a gente tem que entender do assunto. Às vezes a gente tem dúvidas sobre um tema ou outro, a gente tem que parar e pesquisar. Então, domingão a gente já começa cedo trabalhando aqui com vocês. Então, seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com você. Eu desejo seu domingo muito, muito abençoado. Muita paz para você. Mas bora começar? Eu sei que tem muita matéria importante para a gente discutir aqui. E nós vamos falar sobre isso tudo aqui do nosso Brasil, né? O que está rolando no nosso país aqui. Vamos começar? Vamos começar falando dos militares. Pois é. Olha só essa matéria. A fonte da notícia é Hora Brasília. Você vai encontrar também em vários outros jornais, Globo, Antagonista, que reverberaram essa matéria nessa semana. O governo Lula prepara PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, para eliminar a presença militar em cargos eletivos. Por que o Lula quer tanto eliminar os militares, retirar os militares de cargos eletivos do pleito constitucional? A resposta vem aqui nessa matéria da Gazeta do Povo. Lula quer limitar candidaturas de militares e de policiais para enfraquecer a direita em 2026. Vamos entender um pouco. Teve um movimento em 2018 que surgiu o bolsonarismo, né? E nesse movimento havia uma necessidade muito grande de acabar com aquela corrupção generalizada que vinha acontecendo dentro da política brasileira. Escândalos advindos da Lava Jato, Mensalão, Petrolão, tudo aquilo causou uma angústia sem precedentes ao cidadão brasileiro que queria contrapor aquela criminalidade sem precedentes dentro do sistema. E aí, dentro da regra básica, você tem, aquilo que vem sendo mostrado e é a realidade dos fatos, que é quem se contrapõe ao bandido? A polícia. Polícia, bandido. E aí a sociedade brasileira viu que havia um sentimento de que os militares, tanto exército, quanto policiais, quanto delegados, quanto civis, tinham um combate maior à criminalidade. E por isso foi estrondoso a entrada de pessoas com patente dentro da política. Isso trouxe a direita, fez eclodir a direita. Exemplo, que eu gosto de citar aqui para vocês, o Farrur, Sargento Farrur, uma figura ímpar da política brasileira. Outrora, sem esse movimento que iniciou, Farrur não seria eleito nunca, afinal ele não fazia parte do sistema. Então você tinha que ser do sistema. Eles sempre elegiam os mesmos caciques. Houve uma renovação sem precedentes porque o povo buscava perseguir os bandidos. E para perseguir bandidos, é a polícia que faz isso. E aí, agora, esses mesmos que estavam lá atrás, antes de 2018, os caciques que a polícia perseguia, agora querem eliminar, tirar a possibilidade de que você, cidadão brasileiro, coloque ali, persegue bandido, que é a polícia, que é a força de segurança. Olha, tem três vertentes que o cidadão brasileiro quer: saúde, educação e segurança. A segurança pública é um dos pilares da sociedade. Então são esses três pilares: saúde, educação e segurança. O resto vai dando um jeito. Mas infraestrutura, doutor? A iniciativa privada sabe fazer isso muito bem. Então, tudo isso é coisa que vem, crescendo, crescente, e eles querem o quê? Eliminar a direita. Quem é que vai ter coragem de abrir mão? Porque na ideia deles, dessa PEC, eles vão, se você é militar de qualquer patente, ou é das forças de segurança, para você poder concorrer, você vai ter que abrir mão
daquilo que você dedicou anos da sua vida, e se perder as eleições você não volta, você vai ter que pedir exoneração. Peraí, como assim? Sabe? E o princípio da proporcionalidade, da igualdade, não tem igualdade? Então, esse governo é o governo que tem 2 pesos e 2 medidas. E eles vão eliminar os militares. Isso é um trunfo da esquerda contra a direita, e o sistema não gosta. Mas, tem um detalhe também, que eles estão trabalhando na surdina. Você talvez não percebeu. A população não vai votar em militar só por causa de patente mais. Aquele crédito que a população tinha, aquela confiança que a população tinha no militar do polícia contra bandido, está acabando. Porque agora tem muita gente achando que o militar já não tem essa cacife mais para ser aquele combatedor dentro do Congresso Nacional. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vem queimando a imagem dos militares, os militares vêm se mostrando cada vez menos queridos pela população, principalmente quando notícias como essa aqui chegam à tona. Matéria do Pleno News, essa é a fonte. O ministro da Defesa, que é o chefe, né, o ministro que comanda as pastas das Forças Armadas, vai se reunir com o exército de Maduro, do ditador Nicolás Maduro. Olha só o que a matéria diz aqui, ó. O ministro da Defesa de Lula, José Múcio, na próxima semana terá um encontro com homens do alto escalão das Forças Armadas da Venezuela, braço forte do regime do ditador Nicolás Maduro. O que se busca? O que será essa troca de informações? O que será discutido com um regime ditatorial? Assim, a gente se assusta cada vez mais porque os sinais estão tão evidentes e não vê quem não quer. Agora com o BRICS virando um clube de ditaduras. O nosso exército, com o exército de Maduro, alinhando com o exército da China. Você viu algum movimento militar com comando dos Estados Unidos? Algum movimento militar com comando europeu? Não. China. Daqui a pouco com a Nicarágua. Pois é, a coisa é muito complicada, não é assim que funciona. E já que eu citei a Nicarágua, vocês devem conhecer. Esse aqui é o ditador Daniel Ortega, que para Lula é considerado como um irmão. Olha só, matéria do Pleno News. Daniel Ortega celebra vitória de irmão e companheiro Lula. É isso. Quando Lula ganhou, o Daniel Ortega celebrou e Lula disse que tem o Ortega como um irmão e que o respeito dele é como se fosse um irmão mais velho que tem muito a ensinar para Lula. E aí, a gente vai comparar, tá? Comparar um pouco o que acontece lá na Nicarágua, que nunca vai acontecer aqui no Brasil, não tem a menor possibilidade, afinal a nossa democracia é bem relativa aqui no Brasil, nunca vai acontecer. Isso aqui é só na Nicarágua que acontece, tá? Nicarágua virou um regime de terror, ditatorial mesmo, fonte Terra Brasil Notícias, com prisão por fake news, que absurdo! Então lá na Nicarágua tem prisão por fake news. Se o governo achar que você está espalhando uma fake news, você vai para a cadeia. Ainda bem que no Brasil não existe isso, você não concorda? Prisões de religiosos. Pastores, indígenas presos aqui no Brasil, ninguém nunca viu isso. Cantora gospel que faz música contra o regime e aí vai presa. Aqui no Brasil você não viu isso? Eu tenho certeza que você nunca viu isso. Isso é coisa da Nicarágua, tá? É só lá que acontece. Prisões de jornalistas? Aqui no Brasil? Que é isso? Tem país do mundo em que ditadores vão visitar, batem em repórteres lá e a imprensa se cala. Aqui no Brasil isso não acontece, tá? Prisão de jornalista aqui? Não. No máximo, o nosso governo aqui é tão bom, que de vez em quando eles dão uma estadia, um motel com cela de graça para esses jornalistas, a depender do que eles falam. Perseguição de youtuber, isso aí rola lá, né? Não sei nem se tem youtuber lá na Nicarágua, né?
Se tem um monarca da Nicarágua, não sei. Prisões de jornalistas, prisões de patriotas e prisões por duvidar do sistema eleitoral. Ah, que isso acontece aqui no Brasil. Então, assim, tem gente que fala que é muita insanidade duvidar que isso possa acontecer aqui no Brasil. Tem gente que fala o seguinte, eu até fui criticado, eu gosto muito do Portal de José, tá? E um dia eu conversando com ele, a gente trocou alguns e-mails, e ele falou, Sandro, você tá delirando achar que aqui no Brasil possa ter um regime. Eu falei, pois é, você tem que entender o seguinte, tem os caras que querem que no Brasil viva num regime. Por exemplo, nós temos um ministro da Justiça que é um comunista declarado. Ele também está delirando, porque ele delira em querer ter um regime. Eu deliro em não querer ter o regime. Qual dos dois é tão delirante assim? Então, assim, é risco? É risco. É risco sim. Mas ainda bem que o Brasil está longe de acontecer essas coisas que acontecem na Nicarágua. Você concorda comigo? Concorda, né? E já que a gente mencionou isso aí, prisões, mencionou o ministro da Justiça, mencionou, vamos falar o 8 de janeiro, né, que tem muito a ver com prisões, a Câmara de Porto Alegre resolveu bater de frente ao sistema. Olha só, matéria do jornal Metrópolis, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, né, terra linda demais, de pessoas incríveis, 8 de janeiro vira dia do patriota. O que você pensa sobre esse caso? Dá o seu comentário aí. Você concorda que deve ter o dia do patriota no dia 8 de janeiro? Seria uma data razoável ou não? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Dado o que aconteceu, eu discordo. Bom, é assim, não briga comigo não, mas é o meu posicionamento. Eu discordo. Por quê? Porque o dia 8 de janeiro, ele foi marcado por crimes. Dia 8 de janeiro marca uma direita que nunca existiu. Porque foram milhares de manifestações, desde quando começou, lá em 2014, os movimentos de rua, nunca houve depredação, ataque, isso é coisa que a gente é acostumado a ver em movimentos como o MST, movimentos de esquerda, o Black Blocs. Os movimentos de direita nunca tiveram qualquer ação que cause depredação ou alguma coisa nesse sentido. E aí, 8 de janeiro mudou. Então, para mim, vocês me desculpem, o 8 de janeiro, como ele foi, não representa a direita, na minha visão, e muito menos o dia do patriota. O 7 de setembro, muito mais. Muito mais. Então, esse é o meu ponto de vista, mas eu queria o seu comentário, se eu estou errado, se você concorda ou discorda de mim. A gente está aqui para debater ideias, isso é democracia. Olha só, o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Hamilton Sosmaier, acho que é assim que se fala, tá? Do PTB, PTB, promulgou em 7 de agosto a lei que estabelece o 8 de janeiro como Dia Municipal do Patriota no calendário dos cidadãos da capital gaúcha. A data escolhida para comemorar o Dia do Patriota é o 8 de janeiro, que entrou para a história após os atos antidemocráticos da sede dos três poderes, organizados por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, tá? Isso aqui é o que a matéria do Metrópolis traz. Mas por que eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês? Por causa do comentário do Flávio Dino, que escreveu o seguinte: uma lei pode homenagear a data de perpetração de crimes como 8 de janeiro, ainda mais associando crimes a patriotismo? Sob a ótica do direito constitucional, a resposta é muito clara. A lei afronta os princípios da moralidade, da forma republicana, do sistema representativo e do regime democrático. A expulsão da lei é uma questão de tempo. E aí, ouso em ter que concordar. A extinção dessa lei é questão de tempo. Você acha que o Supremo Tribunal Federal vai manter a existência dessa lei? Não vai. Não vai. Então, assim, tem algumas coisas que vêm a reforçar. Por quê? Porque aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo imoral e ilegal. Foi algo que realmente tem que se encontrar os responsáveis, que pagam de santinhos, dizendo, aquilo foi muito antidemocrático, mas eu não sabia de nada, eu tinha o poder de proibir aquilo, de deixar que aquilo não acontecesse.
Mas aconteceu e eu me aproveitei politicamente disso, que coisa. E ainda paga do defensor da democracia dizendo, olha só. Entendem? Então, eu acho que tá tudo errado. Tem medidas que têm que ser mais pensadas. Esse é o meu ponto de vista. Para mim, dia 8 de janeiro não representa de forma alguma o dia do patriota. E para mim ser patriota é defender o país, é acreditar que isso aqui pode dar certo, é eliminar essa corrupção, é eliminar os corruptos. Essa é a minha visão, tá? E no seu ponto de vista, coloca no comentário que eu quero saber. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.